Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional e exclusivo para vocês inscritos, vocês já sabem, é aqui ó, Godoy1x. Para você se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, do nosso comentário fixado. Baixe o XBet, tem um no celular de vocês. Na hora de realizar o seu depósito, vai lá e preencha com Godoy1x para você resgatar bônus em dobro. A partir dali, faça o seu palpite vencedor. Hoje, terça-feira, você tem jogos da Champions League, entre eles, né, Leipzig e Real Madrid. Aproveite tudo na 1xBet, claro, com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, na última coletiva do Tite, o Tite está nos dando bons temas para a gente debater aqui. A gente vai trazer aqui sobre essa condição, né, tal que ele citou, flutuador, aí passa por De La Cruz, esse ajuste do Flamengo. E ele acabou falando sobre o Jadson, e aí é legal porque passa pelo Corinthians de 2015, e eu lembro que logo na apresentação ali do Tite, né, logo nós já sabíamos que o técnico do Flamengo seria o Tite, que ele ia assumir no lugar ali do Sampaoli. Eu já trouxe um vídeo falando, galera, é interessante a gente estudar o Corinthians de 2015 e tal. E passaram-se alguns meses, agora já na temporada, o Tite acaba reforçando e alertando aquilo que a gente já havia falado. E por quê? Como eu sempre já tenho dito para vocês, eu acho que é o principal trabalho autoral do técnico Tite é o Corinthians 2015. Não é o Corinthians, na minha opinião, campeão mundial, não é o Corinthians campeão da Libertadores, não é o Brasil, não é eliminatórias, não é nada. É o Corinthians 2015. Eu acho que esse é o principal norte quando a gente quer ver sobre as principais ideias. O Corinthians 2015 é porque anos depois, né, apareceram clubes que conseguiram protagonizar de uma forma até diferente, foi mais absoluto até, como por exemplo o Flamengo 19 e tal, mas o Corinthians 2015 até então, na década, né, passada, era o time a ser batido, era o protagonista daquela década, porque foi um time que ganhou com uma imposição técnica, tática muito grande, né? Não é à toa que na época até bateu os seus recordes e tal. E aí o Tite, agora nessa última coletiva contra o Volta Redonda, ele falou o seguinte: dá para jogar com Cebolinha pela direita sim, com um flutuador, dá para o externo jogar de um lado ou de outro, mas precisa de tempo para ajustar. Acho que foi no estalo com o Jadson em 2015. Uma formação já temos dominada, a outra precisa ser trabalhada. Vamos tentar aqui traduzir rapidamente o que o Tite falou. Uma formação já temos dominada. Qual é? 4-3-3 com Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro mais à frente, né, utilizando dois pontas de ofício. Essa já está dominada, não é à toa que termina a temporada com ela, de 2023, e começa imediatamente com ela, inclusive, né, a gente viu já a repetição e até já falamos, houve um prosseguimento daquilo. Então, a tal formação dominada é essa, 4-3-3, com os dois caras que trabalham pelos lados, né, bem espetados ali, sem nenhuma mudança. Aqui está sendo trabalhada é que quando entra o De La Cruz no time, e aí saiu o Luiz Araújo, saiu o ponta, aí é essa que ele está falando para ser trabalhada. E traduzindo aqui algumas palavras do Tite, como por exemplo, o tal do flutuador, né? Com o flutuador dá para o externo jogar de um lado ou do outro. Vamos lá. Flutuador seria esse jogador que trabalha um pouco mais aberto, mas assim, vai circulando. Ele não tem tanto um lugar fixo assim, né? Pré-determinado. Então ele tem a liberdade de circular, ele tem a liberdade de cair por dentro, ele tem a liberdade até de em alguns momentos cair um pouquinho mais pelo meio ou quiçá até pelo lado esquerdo, como a gente viu o De La Cruz fazendo lá nos Estados Unidos. Então não necessariamente ele é esse jogador mais fixo. Então esse tal flutuador do Tite é esse cara que circula bastante, que tem essa liberdade de movimentação. Já o externo é o cara que trabalha, né, próximo à linha lateral, que joga nas extremidades do campo, né? E com isso é o Cebolinha. Então, traduzindo, Cebolinha, externo, flutuador, De La Cruz. Tendo, como ele diz aqui, né? Com o flutuador, dá para o externo jogar de um lado ou do outro. Então dá para o Cebolinha atuar pelo lado esquerdo, dá para o Cebolinha atuar pelo lado direito, tendo esse jogador de mobilidade, tendo esse flutuador, perdão. Quem era o flutuador de 2015? Jadson. Quem era o externo de 2015, né, um deles, né, os principais, Malcom. Então vamos lá. Trazendo aqui para vocês, essa aqui é a estrutura do Corinthians, tá? A estrutura do Corinthians era essa aqui, que era uma espécie aí de um 4-1-4-1, sobretudo aí sem bola, o que a gente já começa a identificar que existe uma mudança. Colocando nomes nos botõezinhos, é isso aqui, tá? O Corinthians é exatamente isso aqui, de 2015, então é importante até a gente decorar aqui mais ou menos qual era o posicionamento dos jogadores, né? Ralf à frente da linha defensiva, 4 jogadores, o Malcom pelo lado esquerdo, sendo o externo esquerdo,
Renato Augusto e Elias por dentro, e o Jadson sendo tal flutuador. Wagner Love um pouco mais à frente. Muito mal comparando, mas é para vocês terem até essa dimensão do que é o Flamengo hoje. O Malcom seria ali o Everton Cebolinha, Renato Augusto seria o Arrascaeta, o Elias seria o Gerson, apesar de estar, né, praticamente ali com o lado invertido, e o Jadson seria o De La Cruz dentro dessa concepção, e obviamente ali o Wagner Love é o Pedro. Uma condição importante, eu inclusive passando e estudando mais uma vez para trazer para vocês esse vídeo, eu vi jogos do Malcom trabalhando pelo lado direito e o Jadson trabalhava pelo lado esquerdo, apenas serviu para reforçar essa última fala do Tite, que acaba não sendo uma mentira, né? Ah, quando você tem um externo e um flutuador, o externo pode trabalhar do outro lado. Então, exatamente, eu vi jogos do Malcom fazendo isso, tá? Como aqui a gente está focando a nossa análise, inclusive aqui no Jadson, né, que seria o De La Cruz, e dessa fala do Tite, vale lembrar ali o mapa do Jadson, que era o jogador que trabalhava mais pelo lado direito. Evidentemente, ele tem bastante manchas, né, vermelhas ali pelo lado direito, que acabam concentrando mais, mas a gente não vê a ausência pelo lado esquerdo. Ela tem por dentro, né, pelo corredor um pouquinho mais interno, né, então a gente vê bastante, o que é bem diferente dos seus outros companheiros. Mas tem uma grande condição diferente, que vocês já viram, inclusive, taticamente. O Flamengo não marca num 4-1-4-1, o Flamengo marca num 4-4-2. Tem uma grande condição bem diferente. E existe uma outra condição, que ela é bem diferente, que é a característica individual desses jogadores na participação sem bola, né? Mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, olha o Corinthians como é que era. Aqui tá fazendo a formação do 4-1-4-1, ó. Um jogador ficava entre as duas linhas com 4 jogadores, o que não acontece hoje no Flamengo. O Flamengo marca no 4-4-2. Aqui mais uma vez, ó, aqui fica bem claro, inclusive é um jogo contra o Flamengo, tá? O Corinthians ganhou na ocasião aqui por 1-0. Olha lá, 4-1, perfeito, ó. A gente vê nitidamente, ó, esse aqui mais embaixo, no cantinho aqui da tela de vocês, embaixo, é o Jadson, beleza? Malcom lá em cima, na tela, e o 1, né, acaba sendo ali o Ralf. E aí, ofensivamente, é a mesma condição. A gente tem visto o De La Cruz trabalhando por dentro, flutuando, vamos ao mesmo tempo do Tite. Tá flutuando ali por dentro, não tá tão espetado, e aí quem dá o lado direito é o lateral. No caso do Flamengo, é o Wesley Varela. O Corinthians, na época, tava com um pouco mais de sorte, porque era o Fagner ou o Edilson. Jogadores consideravelmente, inclusive na época, geravam muito mais jogo, né? Não tem nem comparação, mas é isso que acabava acontecendo. Mas as primeiras mudanças, na minha opinião, que são de ordem assim defensivas, que passa por uma condição óbvia, é a utilização do 4-1-4-1. O Ralf, ele fazia as coberturas. Não era sempre que o Jadson conseguia fechar, ó, a galera que tem acompanhado nossos vídeos e tal, a gente já tem falado sobre isso. Não era sempre que o Jadson conseguia fechar a linha com 4 jogadores e dava aquela sustentada, mas aí tinha um jogador atrás para fazer a cobertura. Então, por mais que tinham momentos que o Jadson não conseguia fechar, porque é natural, se ele tá, né, como diz o Tite, flutuando, circulando pelo campo, o que tem acontecido com o De La Cruz, tem um jogador para fazer a cobertura. O Flamengo não tem esse jogador aqui. Por que o Flamengo não tem esse jogador aqui? Porque quando tá com todos os titulares, o Arrascaeta, como a gente já trouxe aqui, o Tite não coloca o Arrascaeta fazendo nenhuma dessas funções. Então o Flamengo tem um jogador à frente. E aí então você perde esse jogador da cobertura. Então a primeira condição, que é óbvia, já tem uma mudança na estrutura defensiva pelo aspecto tático, né? Já uma outra condição. Tem uma outra também. O Wagner Love conseguia ficar sozinho aqui na frente e perturbar a defesa adversária na saída de bola. O Pedro é completamente diferente. O Wagner Love sem bola, ele é, apesar lá na época, né, mais velho até, é muito mais solidário, coletivamente e defensivamente, do que o próprio Pedro, até mesmo se tirar o Pedro e colocar o Gabigol. Mas falando da estrutura, né, que é com o time principal, o time titular, que é o Pedro, o Wagner Love cobre muito mais. Então, mesmo ele sozinho, ele conseguia lhe dar conta do recado, nem que seja no portador da bola, coisa que o Pedro não faz e até casa com essa necessidade de ter 2. Imagina ter só 1. Os caras vão sair em todas. Vai estourar aqui com muito mais facilidade. Então as estruturas, elas eram bem diferentes sobre esse aspecto até das características, né, desses jogadores que acabam fazendo essa composição. E a outra é ofensiva. Quando o De La Cruz cai por dentro, quem estava passando pelo lado direito e tem essa necessidade, no Flamengo a gente já viu isso, no Flamengo é o Varela e o Wesley, com uma enorme dificuldade. No Corinthians era o Fagner e o Edilson. O Edilson estava vivendo então um dos seus melhores momentos, né, antes até dele ir pro Cruzeiro. Tinha muita força na ultrapassagem, tinha muita chegada, e o Fagner já era um lateral de mais associação. Então tudo isso aqui acabava corroborando, claro, né, com um bom planejamento e com uma boa execução, como eu falei, acabou se tornando histórico esse Corinthians de 2015. Então, vamos ver como o Tite vai conseguir, né, emular, se a ideia foi essa, o Flamengo 2023 com um pouco do Corinthians 2015, e principalmente como vai ser essa estrutura do
ponta, desse externo, e desse meia falso ponta, que é o tal do flutuador. Ou seja, Everton, Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo e De La Cruz. Não é isso? Grande abraço a todos vocês, deixem o seu like, deixem a sua curtida, que é importante para o nosso trabalho. Tamo junto, a gente vai se vendo, um abração e valeu!